vocês! Sim, o Rodada NBA continua independente de qualquer coisa, o basquete está rolando em todos os cantos deste mundo. E agora nós vamos falar especificamente de NBA. Então, antes de começar esse programa, eu quero falar para todo mundo já deixar um like, porque é a Rodada NBA, então já deixa o seu like logo no início. E eu quero apresentar o grandíssimo convidado dessa semana, Ricardo Bulgarelli, da ESPN, mais conhecido como a Enciclopédia do Basquete. Menos, né? Fala, Brunão. Beleza? Beleza, Bulgar? Tudo bom? Prazerzão. Prazer meu, galera do Chua, todo mundo ligado aqui, mais uma rodada NBA, muito legal fazer parte aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar do que a gente mais gosta, que é basquetebol. Vamos falar do que a gente mais gosta, do mundo. Que é Portland. Não, o Portland tá em uma situação, né, deprimente. Vamos falar de basquetebol, Em vamos falar de homenagem ao mais legal. o Buga é um torcedor de Portland. Há quanto tempo, desde quando você Bastante. torce pro Portland? Desde quando eu comecei a acompanhar a NBA, né, desde o final da década de 80, tinha um super time, o Portland bateu na trave de ser campeão naqueles anos de 89, 90, 91, 92, duas vezes vice-campeão, mas é um time que já teve Drazen Petrovic jogando lá, teve Arvidas Sabonis jogando por lá, e tinha aquele super time no final da década de 90, era impossível não torcer pro Portland. O Saboninha tá jogando agora, Saboni Filho, né? Sabonis, Se jogar um 10 do que jogou o pai, ele é um monstro, mas não vai jogar não vai. tem como. Mas ele tá mandando bem no Oklahoma, ele tá... Ele alterna muito ainda como novato, né? Mas é um cara que teve uma sequência muito legal. Por quê? Porque ele jogou no basquetebol europeu no Unicaja Málaga de graça, porque ele não podia ganhar para poder depois jogar no universitário, que era um pedido do próprio Sabonis. Sim. Né? Aí ele jogou em Gonzaga 2 anos muito interessantes. E aí agora, né, foi draftado alto pelo Oklahoma City Thunder ali. E aí você tem a opção de ter a sequência na carreira como um pai. Mas é difícil você carregar um sobrenome daquele, um cara que foi um dos maiores jogadores da história, qualidade no passe, um cara de mais de 2,20 metros que chutava de 3 com facilidade. Então ainda é cedo para cravar qualquer coisa que ele não vai vingar, que ele não vai ser que nem o pai. Óbvio que nem o pai é muito difícil. Acabou de entrar, mas é titular do Oklahoma City Thunder totalmente em um momento de ressurgimento, sem Kevin Durant. Existe vida após o Kevin Durant, o Russell Westbrook tá mostrando isso lá. Provando. Tá mostrando isso lá. E provando com vontade. Provando que, na minha opinião, é o favorito da temporada por enquanto. Pra mim é o cara tem média de triple-double, não dá pra esperar muita coisa. Indiscutível. O cara tá um monstro, sem dúvida. Só pra eu explicar aqui pra vocês, chuazeiros, eu li os comentários de todos os rodadas NBA e eu vejo que o pessoal, pô, vocês não falam de tal time, vocês não falam desse, não falam desse. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma votação, então vocês, com exceção do próximo rodada NBA, que vai ser especial de Natal, dos jogos de Natal, no rodada NBA 8, eu vou selecionar, vou fazer uma votação dos times que estão nos comentários e vou colocar no programa. Deixa aqui nos comentários que vai aparecer semana que vem. Bora pro rodada NBA. Vamos falar então de Washington Wizards e Indiana Pacers, onde Jeff Teague fez uma ótima partida, onde Young mandou uma bola faltando um segundinho do fim, Bradley Beal ali mostrando um bom desempenho. Eu tinha colocado Indiana como um dos favoritos a estar lá no alto, mas eu achei que tudo bem que o Paul George se machucou. O que acontece com o Indiana são muitas novidades, né? O start lineup totalmente renovado, chegada de Tadeusz Young, saída de Al Jefferson, saída de David West já há 2 anos, o núcleo não foi mantido, desde a saída do técnico Frank Vogel, que foi também para Indiana. Qual que é o primeiro fator importante do Indiana nessa temporada? A mudança de treinador, a mudança de conceito, totalmente diferente. O Larry Bird vai lá e busca o Nate McMillan, que é um cara que eu conheço muito. Por quê? Porque ele foi treinador do Portland por muito tempo. É um cara que, como um jogador, é um excepcional defensor, um dos melhores sexto homens da liga, na época de Seattle Supersonics, quando travava aqueles duelos contra o Chicago Bulls. Só que ele tem uma dificuldade, os trabalhos dele são muito bons por um momento, e depois o cara acaba perdendo a mão. Nesse começo, Bruno, o Nate McMillan está sofrendo para montar com tantas novidades. Então, o quinteto no papel ele é muito forte, mas até aí você fazer esse time jogar é outros 500. O Al Jefferson é um cara que vai poder ajudar bastante na experiência, o Miles Turner no garrafão. E aí você vê num jogo desse o que chama atenção, um jogo muito equilibrado, o Washington Wizards com Bradley Beal, com Joe Wall, com Martin Gortat participando mais ou menos de mais de 60 pontos do time. E um jogo muito equilibrado em que quem decide, apesar do Paul George ter feito 27 pontos, é o Tadeusz Young. Quer dizer, é um time, acho que até pelo fator surpresa, o Washington acabou sendo superado nesse jogo, que foi muito equilibrado. E o Washington Wizards, se você me permitir, também vive um momento complicado. Por quê? Porque é o momento que o Bradley Beal assume
a responsabilidade ao lado de John Wall por ter recebido o salário máximo, e aí você tem uma mudança de treinador, uma mudança de cultura. Então as duas equipes são duas das decepções, na minha opinião, até agora do lado leste. As duas podiam estar rendendo mais. Podiam estar muito mais. Eu concordo contigo. Eu acho que o Indiana podia estar rendendo muito mais. E é o que você falou, nesse jogo, o Bradley Beal, ele que mandou as 3 últimas bolas. Tanto que a última bola ainda foi ele que mandou. Ele ainda tentou empatar o jogo, mas não conseguiu. E aí eles perderam o jogo pro Indiana. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o Indiana ele tem um puto elenco, mas ainda precisa se ajustar. Vamos falar então do jogo de Dallas e Denver. Dallas pra mim foi uma decepçãozinha. Eu achei que o Dallas, ainda mais com o Nowitzki, que agora se machucou, já era, tendão de Aquiles. Eu acho que ele vai se aposentar essa temporada. O que você está achando dele? Também acho. Eu até fiz essa semana na ESPN Dallas e Utah Jazz, um jogo até que o Dallas se superou, né? Conseguiu uma reação incrível e depois no final acabou tendo uma última bola do Rodney Hood e o Utah acabou vencendo. E nesse jogo, que foi justamente depois, enfrentando o Denver Nuggets, que é um time que tem um núcleo muito jovem, né? Nikola Jokic, o sérvio, Jusuf Nurkic, o bósnio, tem Emmanuel Mudiay, tem tantos jovens jogadores ali, Gary Harris voltando agora de lesão. É um time muito jovem com algumas peças experientes, com o Jameer Nelson, com o Kenneth Farid, com alguns caras que podem ajudar, Wilson Chandler, que podem ajudar esse Denver. E o Denver nesse jogo com o Jokic doutrinando, ficou uma assistência e o triple-double, né? 27 pontos, 15 rebotes e 9 assistências. Ele doutrinou este jogo. 21 anos de idade, apenas o sérvio, o cara que foi medalha de prata agora no Rio de Janeiro. Jogador muito explosivo, muito forte dentro do garrafão. Esses jogadores gigantes que jogam no basquetebol europeu, eles trazem um QI de basquete muito alto. A inteligência de jogo, o pessoal que vem da Sérvia, que vem da Rússia, que vem da antiga Iugoslávia, da antiga União Soviética, eles entendem demais o basquetebol, independente se o cara tem 1,90 m, se o cara é nadador, se o cara tem 2,8, 2,10, que é o caso do Jokic. Então o Jokic foi a grata surpresa, foi o cara do jogo. Mas você falou do Dallas, o Dallas que teve o Barea de volta para esse jogo, que também estava lesionado. Também, além do Dirk Nowitzki, que tem uma das principais contratações, que é o cara que defende o garrafão, que é o Andrew Bogut, australiano. Sem dúvida. O australiano tá fora, dizem até que podem cair fora por algum rumor já de ser trocado de ser trocado porque ele quer um título da NBA. Mais um, porque foi campeão do Golden State. Ele quer mais um. Então ele foi para Dallas porque ele acreditou no projeto. Só que o time com tantas lesões, o time também não está andando. Então o Harrison Barnes hoje sobrecarregadíssimo. Sem dúvida. Está sendo o nome do time, mas é muito pouco para um time que tem um super investimento que o Mark Cuban normalmente faz. E é uma pena você ver o time lá embaixo com 7 vitórias apenas na lanterna do Oeste. É o que ninguém esperava. esperava. O time que bateu na 2011 foi campeão, que vira aí. Você estava acostumado a ver o Dallas no topo brigando pelas primeiras posições. Lá na e hoje não tem mais. Né? O Dallas está realmente muito abaixo. Falando em aposentadoria de Dirk Nowitzki, a gente torce para que seja daqui a 2 anos, porque não queremos perder esse mito do basquete. Essa semana teve uma homenagem para o mito Tim Duncan. E que homenagem! Greg Popovich quase emocionou todo mundo, ele chamando de pai, foi bonito. Foi a Ginobili, Tony Parker, todo mundo falando. Sem dúvida nenhuma, dos caras que eu vi, Bruno, eu lembro aí, todo mundo do canal Choque, eu tenho 45 anos de idade. Dos caras que eu vi jogar... Jurava que você tinha 22. Muito obrigado. É o melhor power forward, o melhor ala pivô que eu vi jogar. Eu gostava muito do Karl Malone, mas aí você vê a diferença do Karl Malone pro Tim Duncan, são os anéis de campeão. São os títulos. E o Tim Duncan hoje, ele representa a história da franquia San Antonio Spurs. Não tem como separar uma coisa da outra. Porque tudo que a gente fala do Tim Duncan, todo mundo já ouviu falar. Mas aí você pega essa sequência de homenagem do Tony Parker, do Ginobili, do Popovich, de todas as histórias fora da quadra. O Ginobili contando que no dia que ele perdeu uma cesta importante contra o Sacramento nos playoffs de 2006, que ele não queria falar com ninguém, o Duncan foi lá, ficou a noite inteira ligando pra ele e chamou, e levou ele pra jantar e conversou de outras coisas, tirou o cara completamente do jogo. Quer dizer, é um líder dentro e fora das quadras, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, dos 5 maiores que eu vi jogar em todos os tempos. A semana passada eu fiz San Antonio e Boston na ESPN e quem estava assistindo o jogo com a gente, Rafael Richthamer, que em 2005, para quem não se lembra, bateu na trave de ficar em San Antonio, foi para San Antonio fazer um teste e ele por WhatsApp ele mandava para mim, puta Guga, você não acredita como que o cara, sendo uma lenda como é o Tim Duncan, como ele me tratou. Como todos em San Antonio trataram o Rafael Richthamer, mas o Tim Duncan é um cara que tratava todo mundo, algo especial. Ele trata todo mundo igual. Né? Do roupeiro ao presidente do time. A frase que o Popovich define o Tim Duncan no final é excepcional. Ele fala para os pais que já faleceram que o mesmo Tim Duncan que entrou pela porta no primeiro ano de NBA é o mesmo Tim Duncan até hoje. Aproveitando que você falou de San Antonio e Boston, eu quero que você comente sobre esse jogo, já que você estava lá comentando. Um jogo que ainda o Boston estava sem o Isaiah Thomas. Thomas estava lesionado.
Boston dependeu muito do Avery Bradley, que está fazendo uma campanha excepcional, sua melhor campanha em pontos, em rebotes, um número eficiente na bola de 3, é um cara que defende muito o perímetro, é um excepcional jogador. E nesse dia ele estava muito sobrecarregado, o Boston corria atrás do placar, e o San Antonio mesmo sem o LaMarcus Aldridge naquela oportunidade, o David Lee veio como reserva muito bem, o Gasol muito eficiente, ao contrário de alguns jogos, o Gasol ainda está alternando, está tentando se encaixar nessa filosofia do Popovich. Mas o Gasol a gente sabe pelo potencial, pela qualidade que tem de passe, inteligência de jogo, é um cara que em breve vai estar encaixado e a possibilidade do Gasol é de brilhar nos playoffs. O San Antonio detonando números de pontos de garrafão, que foram quase 50 pontos, quase metade dos pontos do San Antonio no garrafão do Boston, que é um ponto falho, justamente mesmo com a chegada do Al Horford, que foi a principal contratação para essa temporada. O Boston ainda está precisando de um encaixe e sentiu o Thomas fora, né, como armador principal, um cara para tentar ler melhor a defesa adversária. Então o Isaiah Thomas fez muita falta no ataque e no garrafão o San Antonio acabou fazendo inúmeras cestas fáceis, foram 33 assistências, daquele jeito do San Antonio jogar, de saber a hora certa de fazer o arremesso. Rotacionar direitinho. É um time fantástico. É um time legal. Exatamente. O jogo do San Antonio é sensacional. Você vê a rotação dos jogadores, a forma tática que eles jogam é sensacional. Sem dúvida. É sensacional. Eles não forçam jogadas e nesse jogo era sempre o Boston correndo atrás. Não teve jeito, vitória no final por 6, 7 pontos de diferença, se não me engano. O San Antonio acabou vencendo também em Boston num jogo muito semelhante. Só que naquele o Boston completo, o Boston dominou um pouco mais a partida. Mas nos momentos mais agudos aí pesa a experiência, pesa o treinador, pesa você rodar melhor, você ter escolhas melhores para decidir o jogo. E isso o San Antonio, com a experiência, com a franquia mais vitoriosa da NBA, tira de barbada, né? E falando agora da vitória do Boston, o Boston jogou contra os Hornets. E aí Isaiah Thomas já estava jogando. Aí de lá pra cá, o Thomas volta nesse jogo contra a Charlotte e o Boston já encara 3 vitórias seguidas, ontem vencendo o Memphis com 44 pontos do Thomas, sua melhor marca como profissional. Mas nesse jogo especificamente, Charlotte acabou poupando o Kemba Walker, que não jogou, e era o confronto mais interessante, porque era Kemba Walker contra o Isaiah Thomas. E o Isaiah Thomas voltando motivado, aí sim, aí o cara carrega o time nas costas. É o principal jogador. Eu costumo brincar falando que o Boston não tem um franchise player. Que o franchise player do Boston é o Brad Stevens. Eu gosto demais do treinador. Eu acho que é um cara que tem um time nas mãos e ele consegue, sem ter uma grande estrela, fazer um time competitivo. Mas se tivesse que escolher um cara, é o Isaiah Thomas. E o time está nas mãos dele. Ele sabe o que fazer com a bola, ele sabe o momento de ser agressivo, ele sabe o momento de fazer o passe. E ele em quadra, ele dá uma segurança total, para todos os companheiros. Ele já é uma estrela, um All-Star, como foi ano passado. Sim. Já fez parte do jogo das estrelas. Ele não é uma super estrela como o LeBron, como o Kevin Durant, como o Curry, como tantos outros. Mas ele tem a sua importância. E nesse Boston Celtics, ele é o principal encaixe. Ele estando bem, o time está bem. Prova disso, essa sequência de 3 vitórias depois do retorno dele. Obrigado. Muito conteúdo. Assistam o Bulga. O Bulga tem ótimos comentários, ele manja pra cá. Não é à toa que eu falei que ele é uma enciclopédia. Obrigado. Hein? Não percam. Então, entra lá na ESPN, assista todos os comentários dele. Ele responde tudo lá no Twitter. Eu tô sem carteira, senão eu te pagava aqui já. Negocia isso aí. Chora muito bem, né? Vou ter que pagar bem porque essa camisa eu vou levar. Não vai levar, que essa aqui é minha, não tem menina. Você vai ver no próximo NBA, semana NBA, se ela vai estar aqui, depois vocês me cobram. O professor da NBA, o cara tá com o olho roxo aqui, né? Oi, tudo bem, gente? Vamos falar então de Marc Gasol. Marc Gasol que meteu 36 pontos no Portland. O Marc Gasol é um monstro, né? Eu acho ele um puta jogador, mas essa temporada que ele vem fazendo... Tá arrebentando. Mas ele tá dando bola de 3 e fazendo game winner, bola de 3. E se você ver estatisticamente, é a melhor temporada dele em pontos, é a melhor temporada dele em assistências e é a melhor temporada disparada em bolas de 3 pontos. Em quantidade e em acerto. O cara que tá chutando mais de 40% na bola de 3 para um cara de 2,13, né, para um pivô, para um gigante, sim, é mais um exemplo daquele. Cara que veio da Europa, consolidado, um basquetebol espanhol emergente, que na última década tem vencido tudo. O cara que é 2 vezes medalha de prata olímpica, né, em Pequim, em Londres. É o cara que é multicampeão europeu pela seleção, o cara que é campeão do mundo em 2006. E o exemplo, se você pegar as imagens do Marc Gasol no começo, ele era cabeludinho. É o contrário, ele corta o cabelo e fica melhor. Ano a ano, o cara que em 2015 foi o melhor jogador de defesa da NBA. E quer dizer, não é só na defesa. Hoje, com a mudança do Memphis, com a chegada do Fizdale, que é o novo treinador, com o Zach Randolph sendo jogado para 6º homem, ele no garrafão, com a inteligência no passe que ele tem, pelo tamanho,
com o Mike Conley motivado, apesar de estar machucado agora, mas motivado pelo salário máximo, que é o cara que mais ganha hoje na NBA. O Marc Gasol tem essa qualidade de passe, de converter bolas importantes, de chamar a responsabilidade de uma marcação dupla. E o que ele adora jogar contra a Portland, desde aqueles playoffs em que o Nicolas Batum, na época em Portland, francês, chegou a colocar no vestiário que ele não admitia perder para espanhóis, porque tem aquela rivalidade Espanha e França. E aí o Marc Gasol ficou sabendo disso e acabou arrebentando com a série. Então ele tem essa motivação. O Batum nem tá mais em Portland. Exato. Ele foi para Charlotte. Mas ele tem aquilo na cabeça e contra a Portland ele sempre dá algo mais. Mas o Memphis surpreende positivamente, já que a gente pode falar assim. Vamos falar da classificação atual. Atual eu digo hoje, quarta-feira, o vídeo sai amanhã quinta, então não considerem os jogos de ontem, no caso o vídeo é hoje. Vamos começar, eu vou deixar você falando então, quero que você fale a conferência que eu não gosto. Conferência Leste, você não gosta? Não, não gosto. Porque não tem o teu time envolvido, é isso? Exatamente. O Cleveland líder, Toronto bem próximo, Boston Celtics, Charlotte Knicks, Chicago, Atlanta e Milwaukee seriam os 8 primeiros. Decepção aí o Atlanta, também com a chegada de Dwight Howard, o time não engrena, alterna bons e maus jogos. Esperava mais o Atlanta Hawks, a gente lembra que o Thiago Splitter ainda não estreou, segue lesionado. Infelizmente, e o Atlanta essa semana, apesar de ter vencido o Oklahoma City Thunder em Oklahoma, com o Paul Millsap jogando na posição 5. Uma curiosidade aí, uma tentativa de small ball do Mike Budenholzer. Vamos ver se vai ter uma sequência dessa, já que o Dwight Howard se lesionou. Mas eu esperava mais do Atlanta Hawks, até porque, chegado tão longe nas últimas 2 temporadas, eu esperava mais do time da Georgia. Em relação ao leste, eu vou citar os 2 times da Flórida, Orlando e Miami são 2 decepções, mas o Miami já é esperada por tudo aquilo que você já falou. Saída do LeBron, depois saída do Dwayne Wade, né? Lesão do Chris Bosh, torcida do Miami que é gigantesca aqui no Brasil, apesar do LeBron ter saído, do Dwayne Wade também. Apesar da piada. Apesar da piada de todo mundo brinca tal, com o torcedor do Miami, o torcedor do Miami tem que ter paciência nesse momento. Sim. Existem algumas peças ali que não poderiam jogar com a camisa do Miami, até um time tão tradicional nos últimos anos. Mas é um momento de ressurgimento, de reconfiguração. Então tenha fé, paciência que o torcedor vai precisar. Pode falar que eu esperava mais do Orlando. O Orlando também, até por ter um núcleo jovem, já consolidado, mas a saída do Oladipo, essa tentativa do Frank Vogel de trazer o Ibaka, Bismack Biyombo, o time mais forte de garrafão, ainda não, o time não se entrosou. A gente sabe da qualidade do Frank Vogel desde os tempos de Indiana. Eu acho que ainda está cedo para cravar alguma coisa, mas o time em alguns momentos já tem algumas partidas bem interessantes essa temporada. Vamos aguardar um pouco mais. Vamos falar então da Conferência Oeste. Oeste eu deixo pra você que tem uma liga Oeste praticamente não muda. Que o cara torce pro Golden State e vem com a camisa do New York Knicks. É um brincadeira. Porque eu respeito todos os times, então eu não tenho esse problema. Eu também respeito. Eu sou de Portland. Golden State, San Antonio, Clippers, Houston, Utah Jazz, Memphis. Só o Oklahoma que caiu, mas o Oklahoma caiu por motivos óbvios. Ele tá lá mais lá embaixo por causa do Kevin Durant, porque agora tá tudo nas costas do nosso querido Westbrook. Sem dúvida. Portland, Denver, Sacramento, Lakers, Pelicans, Minnesota, Phoenix e Dallas. É o que a gente falou, a decepção é Dallas, a gente não esperava o Dallas estar numa posição tão ruim assim na tabela. A outra decepção, Portland. A gente esperava que o Portland ia estar numa posição também tão ruim. E eu acho que de surpresa aqui, o que mais apareceu na tabela é o Memphis mesmo. Foi tudo discutido hoje, inclusive. Eu coloco ainda as decepções. O Minnesota, que vive mais ou menos um momento semelhante ao Orlando Magic, que é uma base muito nova, para jogadores já muito importantes, como Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins, e tem a chegada do Thibodeau, que não é só o técnico, é o presidente do time. Ele é o dono, ele que vai pensar, que vai orquestrar a sequência da franquia. Eu já esperava o Minnesota um pouquinho mais forte nesse momento. Em relação aos times lá de cima, que são as novidades. Utah Jazz chegando, já que ficou de fora nos playoffs do ano passado, é um time muito interessante de se ver. Tem a chegada de 3 jogadores experientes para dar um suporte para esse núcleo jovem, que são o Joe Johnson, Boris Diaw e também o George Hill, que é um armador que tem tido números espetaculares. E ele ainda, o George Hill, tá com problemas de lesão. Porque enquanto ele esteve em quadra junto com o Gordon Hayward, fazem um backout muito forte e o time ainda não perdeu com os dois juntos. Então é um time que a gente pode ficar esperto aí, o Utah Jazz, que pode surpreender, chegar até numa semifinal de conferência, por exemplo. Sem dúvida. Um outro time que eu vou ter que cravar como uma das surpresas, aí tem um dos favoritos ao MVP da temporada, que é o James Harden, que é um cara que particularmente eu não gosto.
Eu acho que ele força demais, eu acho que ele abraça muito, força muita jogada, mas sem dúvida nenhuma ele é um excepcional jogador. Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. O cara cavar falta é uma coisa, o cara ser ótimo jogador é outra. E isso ele é. O James Harden está fazendo uma temporada excepcional e o Houston com esse novo Mike D'Antoni, que muita gente não acreditava, já que o Mike D'Antoni vinha de insucesso nas suas últimas passagens por Knicks, por Lakers. O Mike D'Antoni, com esse estilo de jogo, encaixa, é favorável ao James Harden e nesse momento, para mim, a maior surpresa da liga é o Houston Rockets estar lá em cima. Qual que é a vantagem que o Harden e o Durant têm em relação ao Westbrook nesse momento? As campanhas. Exato. As campanhas positivas. Isso pesa contra, por exemplo, o Anthony Davis, que alguém vai falar, porra, e o Anthony Davis? Não tá fazendo um campeonato para ser MVP? Tá, mas o Pelicans está lá embaixo. E o LeBron é o LeBron. É um cara que a gente tem que sempre respeitar, né? Porque ele não precisa estar brilhante para ter números espetaculares. Exatamente. Já é o 8º maior cestinha da liga, é um cara excepcional. E aí o time que tem o LeBron vai brigar sempre pelo topo. E o LeBron vai estar sempre numa lista de qualquer, dos melhores, dos favoritos, dos mais chatos, dos mais odiados. O LeBron é o top 5 em qualquer situação. Eu acho que, com exceção de LeBron, Kevin Durant, talvez, eu não sei se essa temporada o Curry tá por ali, talvez ele tá correndo muito por fora. Eu acho que o Westbrook e Harden vão brigar pesado para levar o MVP. E é o que você falou, o que vai pesar muito são as campanhas. São duas viúvas do Durant. São duas viúvas do Durant. Por isso que eu acho que o Durant tá nessa, né? O Durant tá nessa. É boa, é verdade, eu não tinha nem pensado porque nisso. O Golden State, são as viúvas do Durant. Porque o Golden State faz uma campanha excepcional. Sim. E tem um baita time. Então, eu acho que vai ficar bem interessante esse duelo particular entre os três, né? Que foram companheiros anos atrás e agora tem aí cada uma equipe para brilhar. O Natal, para muitos comemoram assim, o Natal é época de ceia, o Natal é época de unir, o Natal é para celebrar e tudo mais. Mas poucas pessoas sabem que o Natal é muito foda na NBA. Por quê? São simplesmente os jogos mais fodas e mais esperados da temporada acontecem no Natal. Exatamente. Sem dúvida. E a ESPN vai transmitir todos. Esse ano vai ser um absurdo, né? Porque a ESPN vai dar um presente de Natal do tamanho, né? O Natal é tudo isso que você falou. E é dia de bola laranja também, quicar. E aí são 5 jogos ao vivo, transmissão desde a tarde, 3 jogos na ESPN, 2 jogos na ESPN+, com direito a Clássico de Los Angeles, com direito a reedição da final dos últimos 2 anos. O bicho vai pegar no Natal com ho, e tudo, viu? Então você aproveita, pega o seu peru, sente na sala. Os jogos vão ser Boston Celtics contra New York Knicks, Golden State contra Cleveland, Chicago Bulls e San Antonio, Minnesota contra Oklahoma e Clippers versus Lakers. Um clássico de Los Angeles. Eu posso adiantar que eu vou estar nesse clássico de Los Angeles que começa às 1h30 da manhã, já no dia 26, mas são jogos espetaculares, porque San Antonio e Chicago tem uma rivalidade legal pro brasileiro, porque tem muitos torcedores do San Antonio e do Chicago no Brasil, como as pesquisas apontam, né? E tem Gasol enfrentando o Chicago Bulls, o Gasol tava lá, tem o Dwayne Wade em Chicago jogando contra o Popovich, e tem toda a história, né, de Miami contra San Antonio, de Dwayne Wade contra o Popovich. Tem o clássico, não dá pra deixar de falar, né, Golden State e Cleveland Cavaliers. Que com certeza é o mais esperado. Sem dúvida é o mais esperado. Mas tem Boston e New York Knicks aproveitando a sua camiseta, que é um clássico de muita rivalidade no leste. E tem Oklahoma City Thunder contra o Minnesota. O Minnesota é um time jovem e o Thunder podendo ter, quem sabe, o MVP da liga, que é o Russell Westbrook, o homem da média de triple-double. É só jogar, Então, aproveita que dia 25, vai ser dia 25, já vai ter aproveitado, vai ter muito pra caramba, já vai ter bebido e tal. Então você vai lá e senta e assiste essa porrada. Você vai ter overdose de jogos no Natal e só de jogo foda. Então corre lá na ESPN e não perde nenhum jogo. Vai rolar aposta, porque rodar na NBA tem aposta assim. Quando o Tiquitito Bruno entra, ele sempre tem que se fuder. A aposta eu vou deixar o convidado escolher. Aposta de Natal, pode ser? Aposta de Natal. Então vamos apostar no jogo que eu fiz. A nação torcedora do Lakers vai ficar brava comigo, mas eu dou 13 pontos de vantagem. Clippers e Lakers, se o Lakers pode perder até por 13 pontos. Você é Lakers? Eu sou Clippers. Sou Clippers. Podendo perder o Lakers por 13 pontos. Se perder por mais de 13, aí eu pago a aposta. Vamos Lakers! Vamos Hertas! E é o seguinte, quem perder a aposta, nós vamos anunciar o que vai ter que pagar na semana que vem. Buga! Muito obrigado. Que honra. Eu preciso falar, é uma honra ter você aqui no Chua. Como eu falei no início, como o Chua já comenta aqui internamente, você é uma enciclopédia do basquete. Você provou hoje na rodada NBA isso.
Que é isso. Obrigado pelo convite. É legal o que vocês estão fazendo pelo basquetebol, né? Apoiando não só a NBA, apoiando o NBB, o basquetebol, vivendo um momento difícil. E a gente tem que se abraçar, tem que se unir. E quanto mais gente falar de basquete, melhor vai ser. Deixo uma saudação especial para todos os chuazeiros aí, muito legal ter sido convidado por vocês, por toda a equipe. Grande beijo a todos, já aproveito e já deixo um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que 2017 seja muito legal. E deixo uma saudação especial ao Craig Sager, que é um cara que faleceu essa semana, né, um repórter lá nos Estados Unidos, um cara que fez muito pelo basquete sem ter entrado pela quadra. É o que a gente tem que aprender com ele. A gente tem que fazer muito pelo basquete sem ter pisado numa quadra, da nossa maneira, comentando, ajudando, apoiando. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, o basquetebol, principalmente aqui, tem a tendência de virar a mesa e ganhar esse jogo que está bem complicado nesse momento. Sem dúvida. Galera, não deixa de dar like, vamos quebrar o botão de like, vamos compartilhar, favoritar, vamos se inscrever para quem não conhece, quem é novo aqui no canal, se inscreve aqui. Vai lá. E semana que vem tem rodada NBA especial de Natal, então não deixa de conferir, beleza? Com ou sem peru? Com ou sem peru! Não deixa de se inscrever nas redes sociais do Bulgarelli, tá aqui embaixo, a gente deixou aqui certinho, todo medida certo, diretor? Não deixa aqui de se inscrever nas redes sociais do Bulga, acompanha, eu vejo que você responde todo mundo lá no Twitter. Eu tento responder, né? São muitas mensagens e sempre que eu posso, eu consigo mandar as mensagens e responder. E é muito legal a interatividade com o público. Então não deixa de acompanhar aqui as redes sociais do Bulga. Se no Natal você estiver assistindo lá, manda a hashtag pro Chua e pro Bulga, fala assim, tô comendo peru, assistindo os Sharks da NBA. Valeu! Valeu, galera. Um abraço. Bulga. Abração, meu. Vai.